Olá! Hoje vamos mergulhar numa técnica muito poderosa, criada para quebrar aquelas barreiras invisíveis que muitas vezes nos impedem de alcançar a prosperidade financeira que a gente tanto busca. Já sentiu aquela coisa de estar patinando no mesmo lugar? Parece que dá um passo para frente, mas logo em seguida vem dois para trás, como se tivesse uma força invisível segurando qualquer avanço. Pois é, vamos entender o que pode estar por trás disso. As fontes que a gente estudou descrevem um fenômeno chamado reversão psicológica. Basicamente, é quando o nosso sistema de energia, sem que a gente nem perceba, começa a remar contra a maré, sabotando qualquer tentativa de melhora. E olha, isso não é algo raro, não. Acontece em cerca de 40% dos casos. Tá, então, como é que a gente corrige isso? A resposta pode estar numa técnica que tem raízes bem antigas, mas uma aplicação super moderna. A ideia central por trás das técnicas de libertação emocional, o famoso EFT, está toda contida nessa frase. O que ela sugere é que os sentimentos negativos não estão só na nossa cabeça, sabe? Eles estão diretamente ligados a bloqueios no nosso sistema de energia. Essa noção de meridianos e energia corporal é a base da medicina oriental há mais de 5.000 anos. O que o EFT faz é simplificar isso tudo. Em vez de agulhas, a gente usa leves batidinhas com os dedos, o tapping, para reequilibrar o sistema e, com isso, neutralizar emoções negativas. E o mais incrível é que muitas vezes isso acontece em minutos. E o processo em si é surpreendentemente simples, viu? Ele é conhecido como a receita básica do EFT. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática. Para começar, só precisamos aprender duas partes principais. Primeiro, a gente cria uma frase de preparação para mirar exatamente no problema e depois a gente faz a sequência de tapping para limpar esse bloqueio. Bom, primeiro vem a frase de preparação. A função dela é direcionar todo o processo e garantir que o nosso sistema de energia esteja, digamos, alinhado para a mudança acontecer. É ela que corrige aquela reversão psicológica que falamos antes. A estrutura da frase é sempre essa. Por exemplo, mesmo que eu tenha este medo de falar em público, eu me aceito profunda e completamente. A gente repete isso 3 vezes enquanto aplica o tapping num ponto específico do corpo. Logo em seguida, a gente começa o tapping numa sequência de pontos no corpo. Esses pontos são terminações dos meridianos de energia. A sequência segue de cima para baixo, o que ajuda bastante a memorizar a ordem. E para manter o sistema focado na questão que a gente quer resolver, como um bloqueio financeiro, por exemplo, a gente repete uma frase lembrete bem simples, algo como esta ansiedade ou esta crença limitante, enquanto bate em cada um dos pontos. Agora, preste atenção, porque é aqui que a coisa fica realmente interessante. O problema que a gente vê na superfície, muitas vezes, é só o sintoma de algo bem mais profundo. Vamos analisar um caso prático que encontramos no material de pesquisa. Uma mulher tinha uma vontade incontrolável de comer chocolate. Ela tentou usar o EFT diretamente nesse desejo, mas o resultado foi 0. Não funcionou. Foi aí que o terapeuta fez uma pergunta-chave. Esse sentimento te lembra do quê? E aqui a gente vê o poder do EFT em ação. A vontade de comer chocolate era, na verdade, um jeito de compensar a tristeza e a sensação de privação que ela sentiu quando era criança. No momento em que o tapping foi feito focado nessa memória específica, a vontade de comer chocolate simplesmente sumiu. E essa é a grande virada de chave para quem busca destravar a prosperidade. Um sentimento de escassez, um padrão de autossabotagem ou ansiedade com dinheiro, muitas vezes a raiz disso está ligada a um evento emocional do passado que não foi bem resolvido ou a uma crença financeira limitante que a gente carrega sem nem saber. Certo. Então, como é que a gente faz para encontrar esses bloqueios financeiros que estão escondidos? Existe uma técnica específica para trazer essa resistência do subconsciente à tona? As fontes chamam essas objeções de tail-enders. Sabe aquela vozinha interna do sim, mas que aparece toda vez que a gente tenta pensar positivo? Essa voz é a chave. Ela é a personificação das nossas crenças financeiras limitantes. O processo começa com uma declaração. É preciso dizer, em voz alta, uma afirmação clara e positiva sobre um objetivo financeiro que se deseja muito alcançar. E agora, o passo mais importante: ouvir. Qual é o sim, mas que a mente joga de volta imediatamente? Aquele primeiro pensamento que surge para contradizer o que foi dito? Pronto, esse é o tail-ender. E esses tail-enders são exatamente as frases que a gente vai usar na frase de preparação do EFT. Ao aplicar o tapping numa frase como "mesmo que eu acredite que não é seguro ter tanto dinheiro",
A gente está mirando e neutralizando a raiz da autossabotagem, bem na fonte. Usando essa ferramenta, que é ao mesmo tempo simples e profunda, é possível começar a desmontar essa arquitetura oculta da autossabotagem. É um caminho para a gente se libertar de crenças antigas e finalmente construir uma nova realidade de prosperidade, tanto energética quanto financeira.